Bom, continuando aí, resolvendo a prova do TRF, segunda região, essa prova TRF, segunda região, aplicada em 2007 pela Fundação Carlos Chagas. Questão 36. É um dispositivo que, operando em polarização reversa, funciona como regulador de tensão. Bom, esta questão, para quem já tem um mínimo de conhecimento, já sabe que nós estamos tratando do diodo Zener. Mas vamos aproveitar aqui e vamos falar sobre os demais componentes que aparecem aí por exemplo, na alternativa A, você tem o UJT, que é um transistor de unijunção. Transistor de unijunção. Bom, a principal utilização dele é como chave, né? Chaveamento. Ele é um dispositivo que tem três terminais e uma junção PN. E a tensão de disparo é sempre uma fração fixa da tensão de alimentação. Ele é representado pelo seguinte símbolo. Aqui você tem B2, B1 e aqui o E. Aqui é por onde vem o pulso para abrir ou fechar. Lembrando que quando ele está desativado, entre B1 e B2, ele apresenta uma grande resistência na ordem de 10 kΩ. Ele serve para simplificar circuitos de disparo, reduzindo o número de componentes. Na letra B, nós temos aí o FET, que na verdade é o nosso transistor. Vou botar assim, FET é o nosso transistor de efeito de campo. Field Effect Transistor. Ele geralmente existe em duas classes, né? Que é o FET de junção e o FET de contato. Você vai lembrar que você tem o JFET, né? Isso aqui se divide em duas classes, uma delas é o JFET, que é o nosso FET, né? O transistor de efeito de campo, de junção, e o nosso famoso MOSFET, que é o nosso FET de contato. Isso aqui, esse funcionamento detalhado, a gente pode até ver depois, que agora a questão é só responder o que tem aqui. Mas um FET é como se você tivesse um canal aqui. No caso, se ele for N, todo o canal é N, aqui o P. Aqui você tem uma ligação, os dois P's, né, tem uma ligação elétrica, eles são interligados eletricamente. Aí você tem aqui a porta, o dreno e a fonte de elétrons, por onde os elétrons escorram, que é o dreno, né, que puxa os elétrons da fonte, e a porta é o que controla. Aqui, dependendo do pulso que você enviar aqui, esse efeito desse campo aqui impede que os elétrons passem por aqui, fluam, né? Dependendo do gate, eles permitem, ou do gate não, do sinal, né? Ele permite que os elétrons fluam ou não fluam pelo efeito de campo, que é o princípio de funcionamento dele. Na letra C, nós temos o varicap. O varicap nada mais é do que um diodo, né?
são diodos otimizados para trabalhar inversamente, né? Eles apresentam capacitância em função da polaridade. Se eles estiverem polarizados diretamente, eles deixam passar sem problema nenhum. Se eles estiverem inversamente polarizados, eles vão deixar passar dependendo do nível do sinal, né? Da frequência do sinal. Se a frequência for muito alta, vai se comportar, ele vai inversamente polarizado, ele vai se comportar exatamente como um capacitor. Só para complementar aqui, nós esquecemos de representar aqui o símbolo, né? O símbolo eletrônico do FET. O FET ele é representado eletronicamente da seguinte forma. Aqui é a porta ou gate, né? Aqui é o dreno ou drain, dreno, e a fonte ou source. Esse aqui é o FET. O varicap ele é otimizado para trabalhar, como já falamos, né? Otimizado para trabalhar inversamente. O seu símbolo é um diodo. Na ponta dele aqui você tem um capacitor. Se ele tiver diretamente polarizado, ele permite que passe normalmente. Inversamente polarizado, ele vai se comportar como um capacitor. Vai depender da frequência para poder permitir que passe. Isso aqui então no caso é um diodo otimizado para trabalhar inversamente. Já o diodo Schottky, ele é um diodo que vai seguir o seguinte, ele tem uma resposta muito rápida, né? A especialidade dele é ter a resposta muito rápida, o que faz com que ele consiga trabalhar com altas frequências. Toda vez que você tem a inversão você tem lá o sinal senoidal, aí você tem, por exemplo, um retificador. Você tem um retificador. O retificador ele corta e abre novamente, tantas vezes quanto o ciclo inverta, né? Agora, se essa frequência for muito alta, né, se essa inversão for muito alta, ele vai cortar e permitir, cortar e permitir várias vezes por segundo. Uma frequência muito alta, ele pode queimar, ele pode não suportar. Mas como nossa rede, que a gente costuma retificar, geralmente é na ordem de 60 Hz, os diodos simples trabalham normalmente. Agora, o diodo Schottky, ele trabalha com uma frequência até de 70 GB aí gigahertz, né, nessa faixa de frequência. Então, uma frequência muito alta e ele abre e fecha muitas vezes em um único segundo. O símbolo dele é o seguinte. O símbolo dele é quase que uma SWAT, mas não chega a ser tanto. O símbolo dele é esse. E a especialidade dele é altas frequências. Já o diodo Zener, que vai responder a nossa questão, ele é um diodo especial que opera na zona de ruptura. O que vem a ser isso? A tensão Zener, geralmente é a tensão que ele vai estabilizar, né, a nossa rede. Tudo que quando passa, vamos fazer aqui assim, o símbolo do Zener. O Zener, ele tem uma simbologia assim. Geralmente, aqui é o positivo da fonte e aqui é o negativo. Ele fica polarizado inverso. E vamos dizer que a tensão do Zener seja 10 volts. Né? Z igual a 10 volts. E aqui tem a 12 volts. O que ele faz? Ele pega o que passa de 10 volts e joga para a massa. Joga para a massa. Ele consome os 2 volts. E aqui do outro lado
permanece os 10 volts, que é a minha tensão de Z, né? Ou seja, aparece um IZ aqui, que derruba a tensão para que apenas 10 volts cheguem aqui. A mesma coisa, chegando a 14 volts, o meu IZ aumenta e ele mata o que passa de 10 volts e apenas 10 volts ficam passando por cá. Então isso ele ocasiona uma estabilização da saída da fonte, né, que é essa, a minha saída. Agora, se aqui tem 9 volts apenas, ele não consegue gerar 1 volt para entregar os 10 aqui. Então, para mim ter uma fonte estabilizada, eu tenho que garantir sempre que aqui vai ter alguma coisa a mais do que eu quero na saída. Eu também não posso ter muito, que ele também tem a tensão inversa máxima que ele suporta, que ele pode suportar. Agora, para eu ter uma boa fonte estabilizada, geralmente 30 a 40% do que eu quero na saída, eu ter aqui na entrada é o suficiente para eu garantir a estabilização da fonte. Bom, por enquanto é só. Até a próxima.